Olá, pessoal. Questão 37, assertiva 37 na tela. Vamos lá, ó. A prova já constituída nos autos pode ser utilizada para confrontar a confissão ficta e o indeferimento de provas posteriores não implicará cerceamento do direito de defesa. Súmula 74 do TST. Essa assertiva está certa, correta, prova que está já nos autos, que está já constituída, pode ser sim utilizada para confrontar a confissão ficta. O que acontece aqui? Quando eu tenho confissão ficta, eu presumo o fato verdadeiro, só que não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então, o juiz ele tem de um lado uma presunção relativa que o fato aconteceu, mas ele pode ter documentos no processo, ou seja, prova já constituída nos autos, trazendo o oposto. Então, você pode confrontar a confissão ficta com aqueles documentos e o juiz tem tem liberdade, ali o livre convencimento dele para decidir. E o indeferimento de provas posteriores não implicará cerceamento do direito de defesa. Se houve a confissão ficta para o Bruno, o indeferimento das provas por mim requeridas não implica cerceamento do direito de defesa. Perfeito. Então vamos lá, ó. Vamos para mais uma. Na hipótese de justo impedimento para sua oportuna apresentação, o TST admite, excepcionalmente, a juntada de documentos por qualquer das partes na fase recursal. Prova documental pode ser juntado em grau recursal, meus amigos, certo? Perfeito. Súmula 8 do TST, súmula muito antiga. Perfeito. Excepcionalmente pode haver a juntada de documentos em grau recursal. Sim, não tem nenhum problema aqui. Ok? Então, ó, tranquilo. Vamos para a 39. No processo do trabalho é admitida em geral, ó, número 39. No processo de trabalho é admitida em geral a indicação de 3 testemunhas para cada uma das partes, exceto nas reclamações sob rito sumaríssimo, quando o número é limitado a 2 por parte, ou nos inquéritos para apuração de falta grave, quando poderá chegar a 6 testemunhas para cada parte. Ó, 3 informações certas, perfeitas. Ó, artigo 821, 852-H, parágrafo 2º da CLT. Aqui eu tenho o número de testemunhas. Tá certo. 3 para cada parte, em geral, que seria o quê? Rito ordinário. 2 no sumaríssimo e 6 no inquérito para apuração de falta grave. Está perfeito. O que é importante, que eu gosto sempre de falar nas aulas? São 3 para cada uma das partes. 2 por parte. 6 para cada parte. Por quê? Qual que é a pegadinha mais comum? Tantas por fato. Não. Tantas por pedido. Não. É por parte. Aqui, perfeito. As 3 informações corretíssimas. Olha a pegadinha aqui dessa 4, pessoal. Olha a pegadinha dessa 4. Aqui, ó. Os honorários do assistente técnico indicado para acompanhar perícia em processo do trabalho deverão ser pagos pela parte vencida da demanda. E aí? Súmula 341 do TST. Assistente técnico ou perito assistente, quem paga? A parte que contratou, a parte contratante, independentemente se ela ganha ou se ela perde.
Isso aqui está errado. E é simples nós lembrarmos, o assistente técnico ou perito assistente, eu contrato se eu quiser. Se eu não quiser, eu não contrato. Ah, está muito caro, não contrato. Contratei, eu que vou ter que pagar, independentemente se eu ganhar ou não. É diferente do perito nomeado pelo juiz. Aqui eu não estou falando do perito nomeado pelo juiz, eu estou falando do assistente técnico ou perito assistente que eu contratei. A parte contratante paga, porque a súmula 341 do TST diz que é faculdade. É faculdade, ok? Importante aqui. Beleza? Vamos para a 41 agora. Vamos para a 41. Na hipótese de recolhimento insuficiente do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se no prazo de 5 dias da intimação o recorrente não complementar e comprovar o pagamento. O que que a OJ, o Sebrae gosta de súmula de OJ, né? O que que a OJ 141 da SDU do TST fala sobre isso? Tá perfeito, é isso aí mesmo, assertiva correta. Eu não tenho deserção direta no caso de recolhimento insuficiente, recolhimento a menor. Não. Ó, recolhimento insuficiente, recolhimento a menor, tem que intimar para em 15 dias complementar. Não complementou em 5 dias, não complementou em 5 dias, aí deserção, mas não pode ser direto. Recolhimento insuficiente a menor, primeiro intima para complementar em 5 dias. Complementou, ótimo, tranquilo. Não complementou, deserção. OJ 140 da SDI1 do TST. Vamos lá, o agravo de petição agora. O agravo de petição só será recebido se o recorrente delimitar as matérias e os valores impugnados. Ixi, saiu tudo junto aqui, peraí. Delimitar as matérias e valores impugnados e apresentar respectivamente a atualização até a data da interposição do recurso. Não entendi o que aconteceu não. Aqui as matérias e os valores impugnados e apresentar a respectiva monta atualizada até a data da interposição do recurso. Artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Fala isso tudo? Não, não fala isso tudo. Não fala aqui, ó, atualização do valor devido, nada disso. Só fala delimitação da matéria e valores impugnados. É um requisito de admissibilidade específico do agravo de petição. Então, o 897, parágrafo 1º, vai falar que ele só será recebido se o recorrente delimitar a matéria e valores impugnados. Só. Essa questão de trazer o valor que seria a monta, o valor atualizado até a data da interposição, nada disso está errado, ok? Vamos lá para 43. Havendo violação de lei ou divergência jurisprudencial, caberá a interposição de recurso de revista da decisão definitiva do TRT em ação rescisória ou em mandado de segurança. E aí, meus amigos, certo ou errado? Aqui nós vamos aplicar súmulas 158 e 201 do TST. Vai caber recurso de revista, decisão definitiva em ação rescisória e mandado de segurança pelo TRT. Olha o que eles estão falando aqui, ó. Rescisória e mandado de segurança perante TRT que profere decisão. Vai caber recurso de revista para o TST? É recurso de revista ou é RO, meus amigos? RO, não é recurso de revista. Artigo 895, inciso 2º da CLT. Não é recurso de revista, é o RO para o TST. Totalmente errado neste caso aqui.
Lembra que se o processo começou no TRT, ele sobe ao TST por RO. Só se ele tivesse começado na vara do trabalho, RO para o TRT, é que você teria recurso de revista para o TST. Toma cuidado com essas duas súmulas, caem bastante, tá bom? Então, bora lá, ó. 44. Recursos ordinários e recursos de revista têm efeito meramente devolutivo. Ok. Admitindo-se a propositura de ação cautelar para atribuir a eles efeito suspensivo. E aí? Súmula 414 do TST. É por meio de ação cautelar que eu atribuo efeito suspensivo? Não. Errado. Isso ficou para o passado. Eles estão utilizando a súmula antiga, a redação antiga da súmula 414, que falava de ação cautelar, não mais. Agora a súmula ela vai falar de pedido, de petição, de requerimento ao tribunal. Então não é mais ação cautelar para atribuir efeito suspensivo, não. O que nós temos aqui é pedido, petição ao próprio tribunal, ok? Depois, vamos lá, 45, situação hipotética. Durante um processo de execução, após a garantia do juízo, a executada opôs embargos à execução por discordar dos cálculos homologados. Após a análise, o juiz da execução negou o provimento aos embargos. Nessa situação, o embargante tem prazo de 8 dias para interpor agravo de petição. Será que o agravo de petição é o recurso cabível neste caso aqui? Artigo 897-A da CLT fala que o recurso de agravo de petição cabe de decisões na execução. Qual que é a principal decisão na execução? O que julga embargos à execução. A principal decisão na execução é a que julga os embargos à execução. Então é exatamente isso que está falando a nossa assertiva. Ó, o juiz da execução negou o provimento aos embargos. Então nós vamos, no prazo de 8 dias, interpor o recurso de agravo de petição? Sim, perfeito, correto. Certo, certo. Principal hipótese de cabimento. Viu uma decisão no processo de execução? Agravo de petição. Principal decisão no processo de execução? A decisão que julga os embargos à execução, como neste caso aqui. Outro ponto importante, outro OJ importante. Caso seja imposta multa por litigância de má-fé a uma das partes do processo trabalhista, o recolhimento do valor dessa multa, segundo o entendimento do TST, constituirá pressuposto objetivo para a interposição de recurso de natureza trabalhista pela parte apenada. E aí, meus amigos, OJ 409 da SDI1 do TST. É pressuposto de admissibilidade de recurso depositar valor da multa por litigância de má-fé? Não, não é. Não tem que depositar. O que a gente deposita para recorrer? Custas, depósito recursal, mais nada. A multa por litigância de má-fé? Não, ela vai ser cobrada depois, lá na execução. Não faz parte do preparo, errado. Multa, mais nada, é só depósito recursal e também custas, mas nada, ok? Toma cuidado com isso aqui, essa de vez em quando é cobrado nos concursos. 47 de 72, vamos lá, ó. 47 de 72 para nossa aula de hoje. Então, no juízo de admissibilidade dos recursos trabalhistas, o despacho exarado pelo juízo ACO não vincula o juízo ad quem, podendo este conhecer de um recurso que não tenha sido conhecido pelo juízo ACO. Ó, vamos lá. Vara do Trabalho, TRT, TST. Vara do Trabalho proferiu sentença.
vamos interpor o RO. Recurso, ele é interposto perante o juízo ACO. O que é o juízo ACO? Aquele que proferiu a decisão e que vai receber o recurso para realizar o primeiro juízo de admissibilidade. O TRT, no meu exemplo, que é o órgão de hierarquia superior, é o juízo ad quem. E está tecnicamente perfeito falar que não existe vinculação. Isso aqui está perfeito, ó. Cadê? Não vincula. Não existe vinculação entre eles. Um pode discordar do outro, sem problema nenhum. Então, imagina que a vara do trabalho inadmitiu esse RO, falando que estava fora do prazo. Da inadmissão do RO, nós vamos interpor o agravo de instrumento para o TRT. Aí vem o TRT e fala assim, rapaz, nada disso. Intempestividade, nada disso, está tempestivo. Vou admitir o RO. Vejam, não está havendo vinculação. Ao final, o TRT está admitindo, está conhecendo um recurso que tinha sido inadmitido pelo juízo ACO. Não vincula realmente. Claro que a parte vai ter que utilizar o recurso de forma a provocar, mas não existe vinculação nenhuma. Isso está tecnicamente correto. 48. Segundo entendimento consolidado, recurso sem assinatura deve ser considerado inexistente. Será considerado válido o apelo se assinado ao menos na petição de apresentação ou nas razões recursais. OJ, bora para outro OJ, OJ 120 da SDI 1 do TST, certo, perfeito. Tem que ter assinatura, mas não precisa ter assinatura nas duas peças, só em uma delas. Como é que é a forma de um recurso? Aqui é um RO, por exemplo. Esse aqui é um RO. A gente tem duas petições. Uma petição que a gente chama de interposição ou apresentação, como está escrito ali. A petição de apresentação ou interposição. E depois a petição das razões. São duas petições. Aí eu venho aqui, assino aqui e assino aqui. Beleza. Mas não precisa ter assinatura nas duas. Pela OJ, basta ter em uma delas, que não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é não estar assinado em nenhum local. Em uma das petições tem que estar assinado. Ok, galera? Então, bora lá, OJ 120. Vamos para 49. Assertiva simples, mas que a gente tem que tomar cuidado por causa do processo civil. Para a gente não embolar, não confundir processo civil com processo de trabalho. Ó, segundo a CLT, o recurso de agravo de instrumento é adequado para impugnar a decisão interlocutória proferida na Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento, decisão interlocutória? Não. Se fosse um processo civil, sim, ok, mas aqui não. Agravo de instrumento não cabe de decisão interlocutória. Interlocutória é irrecorrível. De imediato. Não cabe recurso de imediato. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Decisão interlocutória é irrecorrível. Agravo de instrumento que é contra a interlocutória lá no processo civil. Ok? Aqui não. Toma cuidado, mais simples, mas sempre chamar a atenção. Ó, de novo, mesma coisa. Mesma coisa. O recurso cabível contra a decisão que indefere produção de prova testemunhal em audiência é o agravo de instrumento. Não. Indeferiu produção de prova testemunhal. Ok, é uma decisão interlocutória. Ok, vou entrar com agravo de instrumento? Não. Se é em audiência, eu vou apresentar o protesto. Simplesmente o protesto em audiência e toca o barco. Vamos ver qual vai ser a sentença. Eu apresento o protesto só para evitar preclusão, para não falarem que eu concordei com a decisão. Não, eu estou discordando da decisão através do meu protesto em audiência. Simples assim. Ok? Não é agravo de instrumento. Não vamos confundir processo civil com processo do trabalho.
Vamos para o recurso de revista. 51. O recurso de revista é um dos recursos inclusos na taxa de atividade prevista na CLT. Quando esse recurso é utilizado no procedimento sumaríssimo, a sua admissão estará condicionada à ocorrência de contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST e violação direta da Constituição Federal. E aí? Tá faltando alguma coisa, não tá? Tá. Tá errado porque tá faltando um ponto ali. Quando eu estou no procedimento sumaríssimo, eu posso alegar ferimento da Constituição Federal, súmula do TST, e o que está faltando? Súmula vinculante do Supremo. Isso que faltou. Súmula vinculante do Supremo. Posso alegar essas 3 matérias, apenas essas 3, porque eu estou no rito sumaríssimo. A lei federal, não, eles vão colocar lei federal, não, é Constituição Federal. A OJ do TST, não, é súmula do TST e súmula vinculante do Supremo. 896, parágrafo 9º da CLT, fundamental para o nosso estudo. Agora, partindo para a execução, ó. Os embargos à execução são processados nos mesmos autos da execução, podendo haver audiência para a produção de provas, coletiva de testemunhas arroladas pelas partes. Não sendo arroladas testemunhas, o juiz proferirá sua decisão dentro de 5 dias. Esse procedimento aqui, ele está descrito no 884 da CLT. Tá perfeito. Tá perfeito. Toma cuidado com esse aqui, ó, testemunhas arroladas, não sendo arroladas. Isso está previsto no 884 da CLT. Neste caso, você teria que dizer que você quer ouvir testemunhas. Não estamos falando que vai ter rol prévio de testemunha, não. A gente vai dizer que quer ouvir as testemunhas, pode ter audiência, esse procedimento está previsto, padrão, no artigo 884 da CLT para os embargos à execução. Essa forma de defesa que a gente tem, essa petição de defesa que a gente tem no processo de execução. Depois, 53. Iniciada a fase de execução e penhorados os bens, o executado poderá apresentar embargos, nos quais a matéria de defesa deverá restringir-se às alegações de quitação, prescrição da dívida ou cumprimento da decisão ou do acordo. 884, parágrafo 1º da CLT. Esse é um dispositivo que você tem que saber. Ó, tá certo. 884 da CLT você tem que estudar para a sua prova. Parágrafo 1º traz essa informação. Tá perfeito. Quais são as 3 matérias que nós podemos alegar nos embargos à execução? Quitação, prescrição da dívida, ou do cumprimento, ou do acordo. Só isso daqui. Só pode alegar essas matérias nos termos do parágrafo 1º do 884. Embargos à execução. Cai muito em prova, tá? Sempre caiu bastante, então a chance de ser cobrado na sua prova também. Em execução trabalhista, o TST não admite a penhora sobre a renda mensal ou faturamento da empresa. Opa! Já vi que está errado, que está estranho. Uma vez que esse expediente, independentemente do percentual, comprometeria o regular desenvolvimento das suas atividades. Ó, já lembrei da OJ 93, da SDI 2 do TST. Está errado. Ele admite sim, só que tem que ser um percentual razoável. É isso que o TST traz para a gente. Ele admite sim penhora sobre faturamento da empresa, tranquilo, ok? Só que tem que ser um percentual razoável, porque se for um percentual irrazoável, fora de uma razoabilidade, aí sim vai comprometer o desenvolvimento regular da sua atividade. Se for um percentual pequeno, módico, não haveria esse problema. Ok, OJ 93 na cabeça pra gente. 55, termo de ajustamento de conduta. O que nós temos
aqui, meus amigos, ó, vamos aqui, termo de ajustamento de conduta. Segundo a CLT, o termo de ajustamento de conduta firmado perante auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego é considerado título executivo extrajudicial. Cuidado. Termo de ajustamento de conduta, ele é considerado título executivo extrajudicial. Ah, eu lembro disso. Mas peraí. Termo de ajustamento de conduta com o Ministério do Trabalho? Não. Esse que é o erro. Esse que é o erro. Ministério do Trabalho e Emprego, não. TAC, termo de ajustamento de conduta, é com o Ministério Público do Trabalho. Esse que é o erro. Ministério Público do Trabalho, que firma TAC, termo de ajustamento de conduta, que aí sim é considerado um título executivo extrajudicial, caso não seja cumprido, vai ser executado na Justiça do Trabalho. Então, olha o errinho ali, não é Ministério do Trabalho, é Ministério Público do Trabalho, com os procuradores do trabalho. Beleza? Cuidado, hein, galera? É sempre detalhezinho ali. Ó, realizada a asta pública na execução, o bem deverá ser vendido ao interessado que ofertar o maior lance. Ó, perfeito, ok. O arrematante deverá garantir o lance com um sinal correspondente a 10%. O que o artigo 888, parágrafo 2º, parágrafo 4º da CLT traz para a gente? 20%. Errado. 20%. E o restante em 24 horas. Então, deu lance, ganhou, dá o sinal de 20%. O restante, os 80% restantes, pago em 24 horas, ok? Não paguei em 24 horas, esqueci, não tive dinheiro, me embolei, não paguei o restante em 24 horas. E aí? O que acontece com o sinal de 20%? Perdi para a execução. Perdi para a execução. Ok? Então, cuidado. Esse dispositivo é simples, mas cai bastante em prova realmente. Bora aqui para mais um. 57. É admissível a interposição de recurso de revista para combater acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, desde que seja comprovada inequivocamente violência direta à Constituição Federal. E aí? Artigo 896, parágrafo 2º da CLT. Cabe recurso de revista em agravo de petição, liquidação, processo de execução? Cabe. Está tudo aqui no parágrafo 2º. Só que eu só posso alegar uma matéria: ferimento da Constituição Federal. Só. Então tá certo? Tá certo. Perfeito. E lei federal? Não. Súmula do TST? Não. Súmula vinculante do Supremo? Não. Só violação direta à Constituição Federal, mais nada, absolutamente mais nada. Ok? Tranquilo? Depois, vamos lá. 58. Garantida a execução ou penhorados os bens. Garantida a execução ou penhorados os bens. Terá o executado 5 dias para oposição de embargos à execução, contados da juntada do mandado judicial aos autos do processo, pelo oficial de justiça, podendo o exequente no mesmo prazo apresentar impugnação quanto ao valor apurado na execução. Qual que é o perigo aqui, meus amigos? Perigo grande, hein? Garantida a execução ou penhorados os autos, terá 5 dias para embargos à execução, perfeito. Só que não é contado da juntada do mandado aos autos. Isso não é processo civil. Aqui não é processo civil. Então, esse que é o erro.
não é da juntada aos autos do mandado judicial, é da garantia do juízo, é da penhora. Penhorou, começa a contar o prazo, não é da juntada de mandado. Isso é processo civil, ok? Toma muito cuidado, essa daqui era bem perigosa, realmente. Depois, com base na teoria da penetração. O que é teoria da penetração, gente? Nunca ouvi falar. Desconsideração da personalidade jurídica. Tá, pô. Mas por que botaram da penetração? Vai ficar diferente. Para você se embolar. Ih, rapaz, não sei o que é isso, sabe? Desconsideração da personalidade jurídica. Então, com base na teoria da penetração, o juiz trabalhista comumente determina a concessão de bens particulares dos sócios da empresa, desde que não possua ou ofereça bens suficientes à penhora. Considerado certo, porque nós aplicamos a teoria menor da desconsideração. Ou seja, não tem bens, não ofereceu bens, não conseguimos penhorar bens da PJ, vamos iniciar o procedimento de desconsideração. Claro que você sabe que não é direto assim, desconsiderou. Não, a gente vai abrir um incidente, um pequeno processo dentro da execução, vamos ouvir os sócios, que vão ter 15 dias para apresentação de defesa, produção de provas, para depois o juiz decidir se desconsidera ou não. Mas a assertiva está considerada correta, teoria menor. Basta não ter bens da PJ para a gente poder desconsiderar a personalidade. Vamos para a 60 agora. 60 de 72. A execução trabalhista, pode ser promovida pelo interessado ou de ofício pelo juiz, nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. E aí? Artigo 878 da CLT, alterado pela reforma trabalhista. Perfeito. O interessado ou de ofício pelo juiz quando as partes não estiverem representadas por advogado, ou seja, quando as partes estiverem com jus postulante. O que a gente vai ver dentro do artigo 878 da CLT? Vamos analisar se a parte tem advogado ou não. Se ela tiver advogado, não vamos iniciar a qualidade de juiz, não vamos iniciar. Então, a parte tem advogado? Tem. O juiz não inicia de ofício. Não tem advogado? Está com jus postulante, o juiz vai lá de ofício. O que significa de ofício? É aquele princípio inquisitivo que fala que nós vamos realizar o ato sem pedido. Então, de ofício significa sem pedido, sem requerimento, pelo próprio juiz. Princípio inquisitivo que nós vimos lá atrás. E esse 878 da CLT foi alterado pela reforma trabalhista para dizer que o juiz só vai agir de ofício, só vai incidir aquele princípio inquisitivo se a parte tiver jus postulante, se ela não tiver advogado, porque aí é uma forma de proteger ainda mais aquela parte hipossuficiente. Vamos para o 61 agora. Contribuições sociais. Então, as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais do trabalho, resultantes de condenação ou homologação do acordo, somente serão executados após provocação da parte. De novo, galera, de novo. Então, a execução, somente serão executados após provocação, apenas após pedido da União. O que o 114, inciso 8º da Constituição fala para a gente? Que a gente vai ter a execução de ofício. Então não é só após provocação, após pedido, não.
é de ofício. Está errado por causa disso. As contribuições devidas à União serão executadas de ofício, sem pedido, sem requerimento, princípio inquisitivo, interesse público, patrimônio público, por isso que está errado, tá bom? Bora para 62. Ó, vamos começar aqui os procedimentos especiais, mas ainda falando sobre o acordo. O TST, ele tem entendimento firmado no sentido de que só por ação anulatória é impugnado o acordo homologado judicialmente. Vamos lá, ó. Súmula 259 do TST. Acordo homologado judicialmente. Sentença transitado em julgado. Então, homologou judicialmente uma sentença com trânsito em julgado, ok? O que acontece com essa sentença? Para as partes, ela é irrecorrível. Quando o juiz homologa um acordo, profere uma sentença, para as partes, ela é irrecorrível. A União pode recorrer, ok? A União pode recorrer. As partes não. Vai transitar em julgado. Se tiver algum erro, se a parte foi enganada, se ela foi induzida a erro, se ela foi forçada, sei lá, se existe algum erro, o que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos buscar uma forma de impugnar, de desconstituir aquela sentença transitada em julgado. Será que é por ação anulatória? Ó, no processo civil, sim. No CPC anulatória. Tem que tomar cuidado com isso. É uma pergunta que eu recebo bastante. Lá no processo civil é ação anulatória. Aqui não. Então, ó, aqui não é ação anulatória. Aqui é ação rescisória. Toma cuidado se você estuda processo civil, processo do trabalho. Aqui é ação rescisória no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Toma muito cuidado com isso daqui, beleza? Tranquilo? Pergunta que eu recebo bastante de vocês. Vamos lá para o 63. Em ação rescisória, se a parte ré, citada para apresentar a defesa, permanecer inerte, serão aplicados efeitos da confissão por não ter sido a ação rescisória contestada. Ó, o que a gente está falando aqui, meus amigos? O réu não apresentou defesa. Se ele não apresentou defesa, vai ter revelia? Isso é um primeiro ponto que a gente lembra. E aí tem que tomar cuidado. Não há revelia. Uai, por que não há revelia? Neste caso, porque é ação rescisória. A súmula é específica. Não há revelia na rescisória. Não há revelia na rescisória. Mas não apresentou defesa, não teremos revelia, não teremos confissão, não vamos presumir que os fatos narrados eles são verdadeiros, nada disso. Não tem revelia, não tem confissão, não tem presunção de veracidade, o juiz tem que julgar com base em prova. Ele só pode desconstituir uma decisão com trânsito julgado com base em prova robusta. Seria absurdo a gente desconstituir uma decisão com trânsito julgado com base em juízo de confissão, de presunção de veracidade. Nada disso. Eu gosto de dar um exemplo de cabimento de ação rescisória para vocês entenderem isso daqui. Eu estou ajuizando a ação rescisória. Estou alegando que o juiz que julgou foi corrupto. Você comprou a sentença, você comprou o juiz. Então, eu estou alegando que o juiz ele é corrupto. Por isso que ele proferiu essa sentença e ela tem que ser desconstituída. Eu ajuizo a ação em face de você, porque você é a outra parte. Só que eu estou alegando que o juiz ele é corrupto. Aí você não apresenta defesa.
Você citada para apresentar a defesa, não apresenta. Ah, então imagina revelia, presunção de veracidade, vou presumir que o juiz é corrupto? Claro que não. Eu tenho que ter prova robusta de que houve a corrupção, ok? Para a gente desconstituir. Então, totalmente errada aqui essa assertiva. Toma cuidado com ela. Depois, ó, conciliação de novo. Vamos lá. Ó, para ver, mesma coisa, para mostrar que cai bastante e tem alguns temas que são repetidos. Ó, celebrada a conciliação judicial. Os autos transitam em julgado para as partes do momento da homologação. Perfeito. É por isso, ó, que não cabe recurso. Não cabe recurso para as partes, porque já transitou em julgado. Quem pode recorrer? Eu até falei, quem pode? União. A União pode recorrer, parte não. Bruno, mas por que a União iria recorrer? O que ela tem a ver com esse processo, Bruno, estratégia? Contribuição previdenciária. Pode ter sido um acordo para fraudar o pagamento de contribuição previdenciária. Então, a União vai recorrer para buscar essa modificação. Então, parte não pode recorrer, mas União pode, ok? Então, celebrados, partes transitam, os autos transitam em julgado no momento da homologação, podendo este ser atacado somente por ação anulatória, de novo, mesma súmula, não é anulatória, é ação rescisória. Por que eles colocam tanto isso? Porque eu falei que no processo civil é anulatória. E aí vem aquelas encrencas. Se eu tiver lá na prova de processo civil, cair isso aqui é anulatória. Se eu estiver na prova de processo trabalho e cair isso aqui, é ação rescisória. Toma cuidado com isso se você for fazer a prova das duas disciplinas. Dá um embola aí a cabeça, mas é assim, se você estiver estudando as duas, for fazer prova das duas, coloca um lembrete ali na mente, se for processo civil é anulatória, se for processo de trabalho é rescisória. Vamos lá para 65 de 72. Ao se pretender promover ação rescisória, cadê? Peraí. Ao se pretender promover ação rescisória contra o decidido, deverá ser sempre observado o depósito prévio sobre o valor da condenação. Já falei de um detalhe que está na assertiva e outra assertiva. Ao se pretender, deverá ser sempre. Não, sempre não. Sempre tem uma exceção. Então, ó, já li sempre ali, tá errado. Errado. Ué, como é que não tem exceção? Sempre não. Sabe por quê? 836 da CLT institui esse depósito prévio. Ok? Ó, 20% do valor da causa e não do valor da condenação. E não é sempre porque tem salvo miserabilidade jurídica. Tem a galera da justiça gratuita. Então não é sempre observado, não é sobre o valor da condenação, sobre o valor da causa, você está ajuizando a ação rescisória. Então, artigo 836 da CLT, toma cuidado com os detalhezinhos, tá bom? Bora na sequência? Bora para 66? Ó, essa daqui difícil, tá? Difícil porque é uma súmula específica do TST, mas vamos dar uma olhada nela aqui. Prorroga-se até o primeiro dia útil, prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, fins de semana ou em dia em que não haja expediente forense. Olha o que acontece aqui, pessoal. Súmula 100 do TST. A ação rescisória
vai ser ajuizada em até 2 anos a contar do trânsito em julgado. Beleza. É um prazo decadencial, tá certo? Perfeito. É um prazo decadencial. Aí eu tô olhando ali, contando os 2 anos, tá? Do trânsito julgado. Tá. Putz, caiu no sábado. Não tem expediente forense. Vai prorrogar. Caiu no domingo. Prorroga. Eu não preciso antecipar. Eu não vou antecipar. É um prazo decadencial de 2 anos a contar do trânsito julgado. Se caiu em férias forenses, feriados, final de semana, dia que não tem expediente forense, a gente vai realmente prorrogar. Tá certo, tá perfeito. Súmula 100 do TST fala dessa prorrogação, sim, neste caso, em relação à rescisória, porque é uma ação importante, é ali a última chance que você tem para demonstrar a existência de um vício grave no processo, um processo que já transitou em julgado, ou seja, é a última oportunidade mesmo para você demonstrar o erro. Por isso que a gente vai prorrogar neste caso. Vamos lá, ó, mais um. A posição do TST, peraí. A posição do TST é de que o sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista em cujos autos tenha sido proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para ser réu na ação rescisória, pelo que é desnecessário citar-se todos os empregados substituídos, pois inexiste litisconsórcio passivo necessário. Vou pegar a súmula aqui do TST. Vamos pegar aqui, essa me falhou a memória, 400 e alguma coisa, né? Tanta súmula que eu vou pegar agora para vocês. Qual é essa súmula? 400 e alguma coisa. Vamos pegar 406. Aí, pô, caramba. Como é que esquece, pô? Ficando velho. Vamos lá, ó. Súmula 406 do TST. Vamos lá. Essa assertiva está correta e eu vou explicar porque a redação parece meio estranha. Então, eu vou explicar com um exemplo bem simples aqui. O sindicato substituto processual e autor de uma reclamação trabalhista. Então, vamos pensar o seguinte: o sindicato dos professores, representando centenas de professores, ajuizou uma ação em face de uma faculdade, tá bom? Então, quem são as partes aqui? De um lado, o sindicato, substituto processual dessas centenas ou dezenas de camaradas de professores, e uma escola e uma faculdade, uma universidade. Beleza. Ele foi, ajuizou essa ação 1, que é a reclamação trabalhista. Só que nessa reclamação trabalhista foi proferida a decisão rescindenda. A decisão que vai ser objeto da ação rescisória, porque é a decisão que contém um erro, que contém um vício, foi a decisão que foi vendida porque o juiz era corrupto, ok? Então eu vou pegar a decisão deste processo 1 e vou ajuizar a rescisória. O objeto da rescisória é a decisão proferida nesse processo 1, ok? Aí vem 2 aqui na rescisória. Tranquilo? Beleza? Aí o que acontece? Está falando que ele possui legitimidade, o sindicato, para ser réu na ação rescisória. Ou seja, essa escola que tinha sido condenada vai ajuizar a ação rescisória agora. Agora inverteu. A escola foi condenada na ação 1, na reclamação trabalhista, aí descobriu que o sindicato estava de conchavo, e agora ela, a escola, vai ajuizar a ação 2, que é a rescisória. Qual que era a dúvida? Ih, rapaz, quem vão ser os réus da rescisória? Aquelas dezenas, centenas de professores que foram beneficiados com a decisão? Ou pode ser só o sindicato? Pode ser o sindicato, só. Vejam que ele possui legitimidade para ser réu na ação
rescisória. Não é necessário citar todos os empregados substituídos, todas aquelas dezenas, centenas de professores. Não há essa necessidade. Então, o sindicato que foi o autor da reclamação trabalhista pode, representando os trabalhadores, pode ser réu da rescisória também, representando os professores, os trabalhadores, o entendimento da súmula 406 do TST. Perfeito? Bora lá na sequência. Últimas são 72, estamos nas 68 últimas. 5 assertivas dessa aula. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz e não direito subjetivo das partes, razão pela qual não é tutelável pela via do mandado de segurança. Súmula 418 do TST. A homologação de acordo é faculdade do juiz e não direito das partes. Não é tutelável pela via do mandado de segurança. Súmula bastante conhecida, que a gente traz bastante nas aulas, que é o seguinte. Vamos lá. Eu ajuizei uma reclamação trabalhista em face ou estratégia. Fizemos um acordo. Levamos para a homologação do juiz. Eu quero, eu aceito, estratégia quero, o estratégia aceita, tá tudo assinado, tudo bonitinho, levamos para o juiz homologar. O juiz tem que homologar ou não? Não. Ele é obrigado a homologar? Não. É uma faculdade dele. Não é um direito das partes. O juiz homologa se quiser. É uma faculdade dele. Homologa se entender que é um bom acordo. Ok? Mas as partes querem? Não. Aí imagina o seguinte, para a gente entender o finalzinho ali. O juiz nega a homologação. Nós, partes, podemos impetrar mandado de segurança para forçar a homologação? Não. Por isso que ele fala, a razão pela qual não é tutelável pela via do mandado de segurança. Não adianta a gente tentar forçar a homologação do acordo, impetrando o mandado de segurança, que é um direito líquido e certo. Não, não é direito líquido e certo. Não é direito à homologação. Beleza? Toma bastante cuidado com isso. Então tá certo. 68 certo. Perfeito. Vamos lá para 69. Rapidinho. Para o TST, justo postulante das partes, estende-se ao mandado de segurança. A gente sabe que não se estende ao mandado de segurança. Súmula 425 do TST. Não cabe jus postulante para mandado de segurança, para ação rescisória, para ação cautelar e recursos para o TST. Não cabe para o mandado de segurança, nem rescisório, nem cautelar. Já tivemos questão assertiva sobre cautelar. Não cabe nenhuma dessas daqui. Toma cuidado com a última. Recurso para TRT pode ser sem advogado, pode ser interposto sem advogado para o TRT. Para o TST não, porque são recursos mais técnicos, mais até difíceis de serem interpostos, ok? Então, súmula 425, mais simples para a gente. Chegamos aqui, na 70. Não é cabível mandado de segurança contra tutela antecipada concedida antes da sentença por existir recurso próprio. Toma cuidado com essa daqui. Não é cabível MS contra tutela antecipada concedida antes da sentença? É cabível. É cabível por inexistir recurso próprio. É cabível mandado de segurança contra tutela concedida antes da sentença. Súmula 414 do TST. Foi concedida antes da sentença, o que você faz? Mandado de segurança. Foi concedida na sentença, o que você faz? RO. Toma cuidado com isso daqui. Grava isso. Foi concedida antes da sentença, ou seja, é uma decisão interlocutória,
não cabe recurso, o que a gente vai fazer? Mandado de segurança. Não cabe recurso, não tem recurso de imediato, é uma decisão interlocutória, ponto. Agora, foi concedida na sentença, você vai impetrar mandado de segurança? Não. Se você já tem uma sentença, você vai interpor recurso ordinário. Toma bastante cuidado com essa informação. Vamos lá para as duas últimas. Inquérito para apuração de falta grave. Ó, inquérito para apuração de falta grave, 853 da CLT. O inquérito, ele deve ser instaurado contra o empregado, garantido com instabilidade, no prazo decadencial de 90 dias a contar da suspensão por falta grave. E aí, galera? Ó, súmula 379 do TST também para a gente analisar. Qual que é o problema aqui? Ó, 30 dias. O erro é o prazo de 30 dias. Inquérito tem que ser instaurado no prazo decadencial, tá certo, perfeito. O que eles gostam de colocar? Prescricional. Não é prazo prescricional, é decadencial. Rescisória, decadencial. Mandado de segurança, decadencial. Inquérito, decadencial. As três ações de procedimentos especiais, tudo de decadência, tá? Mandado de segurança, 120 dias, decadência. Rescisória, 2 anos, decadência. Inquérito, 30 dias, decadência. A contar da suspensão por falta grave. Perfeito. Lembrando que o inquérito para apuração de falta grave tem petição inicial escrita apenas, não é oral, ok? É diferente das outras ações. Isso é uma outra pegadinha que eles adoram colocar no inquérito para apuração de falta grave. Ah, petição inicial escrita ou verbal? Não, só escrita. Está no 853 da CLT, só escrita no prazo decadencial de 30 dias a contar da suspensão por falta grave. Que empregado garantido com instabilidade é esse? Aí a gente puxa a súmula 379. Quem é o camarada? Dirigente sindical. Dirigente sindical. Esse é o camarada que tem instabilidade provisória e que vai ser destinatário da ação de inquérito. Você tem um dirigente sindical, você quer demitir por falta grave, vamos ajuizar a ação de inquérito. Aí aquelas pegadinhas que a gente tem. Ah, o camarada é delegado sindical. Delegado sindical não tem instabilidade. Ah, não, ele foi eleito, mas ele foi eleito para ser do Conselho Fiscal do sindicato. Também não. Ele é do Conselho Fiscal do sindicato e não tem instabilidade, então não precisa de inquérito. Ele é delegado sindical, não tem instabilidade, não precisa de inquérito. Ah, peraí, gestante. Gestante tem instabilidade, mas não precisa de inquérito. Ou seja, não são todos os empregados estáveis que têm estabilidade provisória que precisa de inquérito, não. Tá? Por isso que a gente bota a súmula 379 do TST, porque é a que mais cai, a situação que mais cai do dirigente sindical. Ó, grávida, não precisa de inquérito para ser demitida por justa causa. Acidentado do trabalho também não. Membro da CIPA também não. Foca no dirigente sindical, súmula 379 do TST. Nessas pegadinhas não é prazo prescricional, não é petição inicial verbal, nada disso, ok? E bora para a última, ó, que vai falar do inquérito de prescricional que a gente já comentou. Vamos aqui para a última assertiva. A jurisprudência considera ser prescricional prazo de 30 dias para instalação do inquérito para apuração de falta grave de empregado estável, prazo que se conta a partir da suspensão do trabalhador. Olha o perigo, galera. O único erro não é prescricional, decadencial. O resto, 30 dias perfeito para apuração de falta grave, que se conta da suspensão do trabalhador, pô, perfeito. 853 da CLT, mas está errado porque é decadencial e não prescricional. Toma bastante cuidado com
essas informações. Tinha previsto ali 5 horas, 3 para 5, tá, deu certo então, certinho. Meus amigos, fechamos as nossas 72 assertivas. Não vai ter outra aula, era só essa aula. Mesmo quem perguntou, Reiki, é isso. Só essa mesmo, muito obrigado. Galera, quem não me segue ali, segue no @você no TRT, essa reta final de vocês. Espero que seja tudo bom. Valeu, galera. Espero que vocês tenham ajudado. TRT 15, rapaz, é tanta aula que nem sei de cabeça. Tem que olhar na agenda que saiu esse monte de TRT, aí as datas estão meio boladas. Tá bom? Segue lá no @você no TRT, tem muito vídeo, todo dia eu posto 2. Hoje eu vou postar daqui a pouquinho os vídeos de hoje, tá bom? Legendados, tudo direitinho para vocês. Valeu! Não, reta final de Direito Trabalho aqui é o Daudi, professor de Direito do Trabalho é o Antônio Daudi, fera demais. Eu fico só na parte de processo. Valeu! Abração! Tchau, tchau! Bom final de semana e até mais!